cada bloco é um crime que a gente vai estar analisando. Vamos agora falar, então, de violência contra superior, artigo 157 do Código Penal Militar. Eu pus para vocês o artigo, não vou ficar lendo, senão fica chato demais, mas nós vamos aqui trabalhar cada aspecto dele. Mas a essência do artigo, o que é? Praticar violência contra superior. Você vê que interessante, né? No bloco anterior, nós falamos do crime de motim e revolta. A pena é muito maior, porque protege-se a hierarquia e disciplina. Aqui, perceba-se que é praticar violência contra um militar superior. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. É uma pena baixa. É uma pena baixa. Agora, existem as formas qualificadas que estão previstas no parágrafo 1º. E temos também outras situações que nós vamos analisar agora. Tá certo? Então, qual que é o objeto jurídico protegido que se protege com este crime? Obviamente, se protege a questão da disciplina e da autoridade militar, sem sombra de dúvidas. Disciplina por quê? Porque é o respeito em que o militar deve ter sobre o seu superior. E o segundo aspecto da autoridade militar é no sentido do militar ter sua autoridade preservada. Porque o superior que é desrespeitado com um ato de violência, além de ferir a disciplina, ele tem a sua autoridade, a sua imagem arranhada. Outro ponto interessante é que isso aqui é uma das vigas estruturais do militar. Quando fala do militarismo, nós estamos falando do quê? Autoridade e disciplina. Por isso, a importância desse tipo penal. É importante também, de maneira secundária, esse artigo vem também proteger a integridade física e a saúde do superior ofendido. Porque não é só a instituição militar que é afetada com aquele ato, mas o próprio militar, o próprio superior que tem a sua integridade física, a sua saúde abalada diante deste ato. Então, protege-se também o militar superior. Sujeitos do crime. Trata-se de um crime militar, com um detalhe muito importante. Olha a cereja do bolo aqui, gente. Isso aqui é muito importante mesmo. Lembra que nós falamos sobre os crimes militares lá da parte geral e falamos dos critérios. Nós temos o critério legal e temos o critério com relação ao sujeito ativo e o sujeito passivo. Aqui usa-se o critério ratione personae. Significa o quê? Que o sujeito ativo e passivo do crime eles devem ser militares. É só um militar para cometer um crime contra o seu superior, que também deve ser militar. Aqui nós estamos falando nesse sentido, que o sujeito ativo do crime é um militar de grau inferior. E o sujeito passivo é um militar de grau superior na escala hierárquica. Então percebam que aqui não basta apenas ser um militar, mas o sujeito ativo deste crime, aquele que comete o crime, ele tem que ter uma patente inferior à da vítima. A vítima tem uma patente superior e ele vai agir contra essa vítima e ele sabe, isso é muito importante, ele sabe que, isso é muito importante, que ele está atentando contra a autoridade. Para que ele possa, esse militar inferior, para que ele possa ser punido por este crime, é fundamental que ele saiba que ele está praticando um crime contra um militar de patente superior. Professor, se ele não souber, será analisado o caso em concreto e verificar se ele agiu sobre erro de tipo ou erro de proibição. Não, ele desconhecia da patente porque ele interpretou a patente errada. Então, nós vamos ver lá a situação do erro de proibição. Não, na verdade, ele não sabia que era militar de patente superior porque ele se apresentou não com uniforme, mas se apresentou com roupa social.
Então, espera aí. Então, tudo vai depender da análise do caso concreto. E se for de patentes iguais? E se for de igualdade de posto ou graduação? O artigo 24 do Código Penal Militar diz: considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar o militar em virtude da função exerce autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação. Quando fala superior aqui, se eles tiverem de graduação patentes iguais, alguém que estiver exercendo algum tipo de autoridade, ele será considerado superior. O exemplo que eu já falei em outras aulas é a questão da guarnição da polícia militar, por exemplo, em que pegam-se 3 policiais para fazer a guarnição, um fica na função de comandante. E, de repente, é uma cidade do interior, onde existem 3 policiais, e aqueles policiais têm as patentes iguais, não tem como fornecer um outro policial com uma patente superior, e naquele momento um vai ter uma relação de hierarquia sobre os outros, apesar de ter patente semelhante. Tá certo? Ó, há superioridade entre militares de corporações diferentes das Forças Armadas. Então, também existe relação de hierarquia entre militares de corporações das Forças Armadas. Então, professor, é possível que existisse crime, por exemplo, um militar das Forças Armadas, por exemplo, da Marinha, contra o da Aeronáutica? Perfeitamente possível. Existe dentro das Forças Armadas, entre elas, uma relação também de graduação, uma relação de hierarquia também nesse sentido, de respeito, porque eles representam as Forças Armadas. Então, eles representam um conjunto muito importante de defesa da nossa soberania do país. Então, vamos lá. O verbo do núcleo do tipo é praticar violência. Quando a gente fala praticar violência, nós estamos no sentido de violência física, não é violência moral, é violência física. Professor, por que não é violência moral? Não é violência moral porque estaríamos no sentido da injúria, da calúnia, da difamação. Aqui nós estamos falando da violência no sentido físico. E pode ser utilizado de instrumento, né? Pode ser utilizado um instrumento, uma arma branca, para praticar essa violência. Detalhe muito importante: é praticar violência contra o superior. A intenção dele não é matar, a intenção dele não é lesionar, a intenção dele é agir com violência contra o superior. Porque se ele for for tentar matar o superior, aí entra em outra situação, tá certo? Então, praticar significa cometer violência, assim, agir com força física, tá? Normalmente, a doutrina fala que seria semelhante a vias de fato. O que são vias de fato? Briga. Este crime em si seria semelhante à contravenção penal das vias de fato. É o sujeito que entra em luta corporal com o outro. Então, normalmente, esse delito aqui, ele acontece quando, numa discussão, o inferior vai e começa a brigar com o superior, entrar em luta corporal. Então, obviamente, que se resultar morte, enfim, nós vamos ver que são outras formas qualificadas. Aqui a intenção é só praticar essa violência. Como que essa violência é? Com golpes contra o corpo, imobilização da vítima, amarrar a vítima, é nesse sentido, tá certo? Obviamente, ele não está agindo em legítima defesa, ele está agindo com a intenção mesmo de praticar essa violência contra o superior. Como eu falei para vocês, se ele não souber que ele praticou a violência contra um superior hierárquico, aplicará-se a regra do artigo
é do artigo 47, inciso 1. Aí deixa de ser esse crime e passa a ser o crime de lesão corporal previsto no artigo 209. Ah, professor, e se a violência foi no sentido de humilhar o superior? Bem, aí será a injúria real, artigo 217. Como assim? A injúria real é quando o sujeito pratica a violência, não com a intenção de praticar no sentido de ofender a integridade corporal, é no sentido de humilhar a honra. Então, vamos imaginar que o inferior diz assim: você é um corno. Você é tão corno que eu vou dar um tapa na sua cara. Vou te dar um tapa na sua cara para provar que você é um corno manso. Então, esse tapa na cara não é um ato de violência no sentido de ofender a integridade física, mas é de ofender a integridade moral. Então, isso chama-se injúria real. É quando utiliza-se da violência para humilhar o sujeito passivo. Então, nessa situação, artigo 217. E se tiver um ânimo de menosprezar o superior, será desacato ao superior. Como eu falei para vocês, se não tem violência, mas ele só quer menosprezar a condição de superior, não recebo ordem de você, para mim você é um nada, tal, existe o desacato ao superior. Agora, se a intenção dele é ofender o superior, a pessoa do superior, e não a função que ele exerce, isso é muito importante. E aqui no desacato ele ofende a função dele. Você não vale de nada, você é um bêbado, todo mundo sabe que você bebe na cidade e quer mandar aqui no quartel, você está achando que você é quem? Agora, quando não, você é um alcoólatra, você é isso, aí ofendendo a pessoa e não a função que ele está exercendo, aí vai configurar difamação, calúnia, injúria, enfim, vai depender do contexto. Professor, e se acontecer o seguinte, chega o superior e diz assim: olha, eu vim aqui cumprir a ordem, você vai ser levado, você vai lá para a LC, você vai ficar em prisão administrativa, tal. Aí o cara: não, ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui. Aí ele começa a se debater, começa a brigar com todo mundo para não ser levado. Não há o crime aqui que nós estamos estudando, artigo 157. Há o crime do artigo 177, que é oposição à execução de ato legal, tá? Que é o crime de resistência. A resistência é quando a pessoa se opõe, o militar se opõe à prática de ato legal. Se ele se reunir com outro militar para se opor àquela prática, nós estamos no crime de motim. Agora, ele sozinho é crime de resistência. Aqui não, aqui neste delito ele tem a intenção de praticar a violência. Aqui não existe ordem legal, aqui ele faz praticando, visando o ato de violência. Bem, a consumação se dá com o momento em que se aplica a violência. É um crime material, aplicou-se a violência. A tentativa é possível se alguém evita dele praticar o ato de violência, isso é perfeitamente possível. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto interessante. É um crime material. Então, a violência ela pode ser caracterizada mediante laudo pericial. É feito o exame de corpo e delito para ver aonde a violência foi praticada, qual parte do corpo, qual situação que ele tem que receber uma violência física, tá? Formas qualificadas. Lá diz assim: se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Então, são duas situações aqui. Se a violência for contra comandante da unidade em que pertence o agente ou for contra oficial general, e são duas lideranças importantíssimas dentro da estrutura militar, o superior da unidade, né? Pô, ele é o chefe daquela unidade, daquele quartel, daquele batalhão, ou do oficial general,
a pena vai ser elevada. É a forma qualificada. Por quê? Porque a função de autoridade aqui não é qualquer autoridade, mas é uma autoridade extremamente importante dentro da estrutura. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.